Deus nunca vai desistir de você. Por mais limitações que você tenha, por mais frustrações que você tenha sofrido, por mais problemas que você esteja enfrentando, Deus nunca vai desistir de você. E vemos isso quando Deus escolheu a Moisés e o chamou. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 9, quando disse Deus: "E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais", o primeiro sinal foi quando a vara, o cajado se converteu em uma cobra, e depois quando Deus pediu para Moisés colocar a mão no peito, lembra? Ontem nós falávamos, e ficou leprosa, e depois Deus a restaurou, que representa a purificação do ser humano. Só Deus pode nos purificar. A nossa natureza é pecaminosa, é leprosa, no sentido espiritual. E Deus o purificou, Deus o restaurou. Esse é o nosso Deus. E afirma o texto no versículo 9: "Nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca." No versículo 9, Deus falou: mais um sinal, Moisés, você vai dar para eles, para que eles creiam que fui eu que te enviei, que sou eu que estou propondo a saída de vocês da escravidão para uma terra boa, ampla, uma terra próspera, abençoada. Mas como eles já vivem há 430 anos na escravidão, já têm a sua mente cauterizada, o seu coração endurecido, diante de tanto sofrimento, já que nasceram escravos, vivem escravos, humilhados, explorados, desprezados, desvalorizados. Então, os sentimentos vão falar, certamente as emoções vão falar, e a dúvida vai surgir. Então, Deus falou do primeiro sinal, do segundo sinal e do terceiro sinal. O terceiro sinal seria converter as águas em sangue, as águas do rio Nilo em sangue. E aqui no caso, ele tomaria a água do rio e derramaria e se converteria em sangue. E que foi o que aconteceu. Foi inclusive, uma das 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios, convertendo a água em sangue. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou fazer o fora do comum, o sobrenatural. O que você tem que fazer é me obedecer, é crer. O que você tem que fazer é confiar na minha voz. Eles, ainda que duvidem da sua voz, ainda que eles não creiam em você, ainda que eles rejeitem a minha proposta de tirá-los da escravidão, mas você mantenha-se firme. Você não pode duvidar, você não pode se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos e abrir mão da missão que eu lhe confio. Essa mensagem de transformar a água em sangue é muito profunda. Porque Deus pode fazer com que haja uma transformação. O mais íntimo do nosso ser está no sangue, está no nosso sangue. E Deus pode fazer essa transformação no mais íntimo do ser humano quando ele decide obedecer, quando ele decide confiar, quando ele decide se entregar ao Deus Todo-Poderoso que nos criou e que disse que o poder, a vida está no sangue. Por isso não comemos nenhuma comida com sangue, porque sabemos que a vida está no sangue. Ele é o autor da vida. Em outras palavras, estava dizendo Moisés: eu sou o autor da vida. Se eu tenho o poder de dar vida, eu como Criador, eu não vou tirar o povo da escravidão? Se eu, o Criador do sangue, ninguém pode criar sangue. Se eu, que sou o gerador da vida, não posso realizar os sonhos dessas mais de 3 milhões de pessoas? Deus estava dizendo: Moisés, você não tem que se preocupar em que eles ouçam sua voz, creiam em você. Agora você tem que se preocupar em ouvir a minha voz e em crer na minha voz. E para você, para mim, a mensagem de hoje é esta: continue obedecendo, continue crendo, continue confiando, ainda que os outros não creiam, ainda que os outros não creiam, ainda que os outros não queiram dar ouvidos à palavra de Deus. Mas você e eu, que damos ouvido e cremos,
vamos obedecer e Deus vai fazer o que nós não podemos. Ele vai transformar a água em sangue. Isso que não tem vida. A água aqui também representa a vida que o povo vivia, que não tinha sentido, não tinha sabor. A água é fundamental, mas comparando a água com o sangue tem um extremo valor, porque o sangue tem vida, a vida. O que Deus está dizendo aqui para você, que agora diz, bispo, eu estou com uma empresa que é uma água. Eu tenho um casamento que é uma água. Eu tenho uma família que é uma água. Sabe, eu tenho uma vida que é uma água. E com todo respeito, tem aqueles que vão ao extremo e dizem uma água suja. Eu já ouvi pessoas aqui no templo dizendo, pessoas que vieram nos buscar pedindo ajuda de outras denominações, outros até incrédulos, no sentido, já não creio mais em nada, porque a minha vida é uma água suja. Outros disseram, a minha vida é um pano de chão. É um pano de chão. Meu amigo, seja a sua vida uma água insossa, sem sabor, sem vigor, sem vida. Deus quer dar vida, Deus quer transformá-la. Ele pode fazê-lo. Ele vai fazer se você obedecer, se você confiar. E a gente confia, a gente obedece quando a gente vai para o altar. Por isso, domingo agora, na noite da mão forte, nós vamos colocar no altar o que a gente ainda não colocou. A gente vai cumprir com o nosso voto. Se você não completou o seu voto, você vai completar. Se você não sacrificou, você vai sacrificar. E se você ainda não fez o voto da mão forte, disse Deus para Moisés, vai ser com mão forte que o meu povo vai sair da escravidão. E ele falou 7 vezes a palavra mão forte para Moisés. Então você terá a oportunidade neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo com a mão forte. Seja forte e creia, porque o nosso Deus transforma a água em sangue.